Mamilos, polêmicos, mamilos! Não vamos falar de mamilos não, mas vamos falar de eletrificação, que é um dos assuntos mais polêmicos quando a gente traz aqui para a internet automotiva brasileira, e principalmente, né, Turbo? Vamos falar de expansão da rede de carregadores ultra rápidos. Eu já falei isso várias vezes, o que muda o jogo para viabilizar o carro elétrico como único carro da família é a rede de carregadores ultra rápidos, e quem está dizendo isso não é a minha cabeça, são os anos que estão para trás de nós, em que a Tesla, por exemplo, se tornou uma montadora de alto volume nos Estados Unidos ao garantir a sua rede de carregadores ultra rápidos. Pela América fora, tá aí o mapa para vocês verem o quão fácil é você viajar de costa a costa nos Estados Unidos com a rede de carregadores ultra rápidos da Tesla. Na Europa, a mesma coisa está acontecendo, não centrada na iniciativa de uma marca, e sim diluída aí em várias iniciativas de vários players de energia, players de eletricidade e players também, vejam só, de carros, as próprias montadoras, lá como aqui no Brasil, estão proativamente implementando esta rede. E aí, sim, galera, as coisas chegam depois no Brasil, como em quase tudo quando a gente fala em matéria de tecnologia, o que não significa que elas não estejam andando, elas estão andando sim, e provavelmente mais rapidamente do que você imagina. Eu vou dividir com vocês aqui alguns números da Volvo, mas a Volvo é apenas um player de vários outros aí que estão se mexendo, dividido nesses três setores, vamos chamar assim, tanto as empresas de energia, as petrolíferas, né, quanto as empresas de eletricidade, de geração e distribuição de eletricidade, como as próprias montadoras, e muitas vezes em parcerias aí entre esses três segmentos. Vamos então aos números, frisando somente os da Volvo, e lembrando que cada carregador implementado desses serve para todos no padrão europeu, por exemplo, no carro da Volvo. Sim, é uma pergunta que muita gente ainda faz. Eu posso carregar o meu carro X no carregador da marca Y? Oh yes, you can. E no caso dos carregadores implementados pela Volvo e pela maioria das outras montadoras, a gente está falando sim de eletrificação grátis por enquanto. Então vocês já viram aqui no canal vídeos da gente indo fazer bate-volta no Rio de Janeiro, 1000 km no final de semana, bate-volta para BH, 1.300 km num dia, e a gente gastou, rosca para percorrer essas distâncias longas de carro elétrico. Então vamos lá aos números, deputado. Até fevereiro de 2024 vão ser 28 carregadores ultra rápidos da Volvo, cobrindo 7 estados e 10.000 quilômetros de rodovia. Imagina que você mora em São Paulo e agora faça uma malha rodoviária aí de 10.000 quilômetros ao seu entorno. Você vai perceber que você consegue sim chegar em praticamente todos os lugares que você gostaria de chegar de carro. Mais do que isso, você provavelmente pegaria um avião. No momento, hoje já são 7 ligando a cidade de São Paulo ao interior e também aos estados do Paraná e Minas Gerais. Mas vou frisar novamente, isso coisas da Volvo. A gente já foi para o Rio de Janeiro usando carregadores ultra rápidos da Vibra, por exemplo. Já vamos falar mais sobre a Vibra. Até o fim desse semestre, todos os 13 carregadores da primeira fase vão estar em funcionamento. E aí com a segunda fase, para a gente chegar nesses 28, mais 6 estados: Minas Gerais, Goiás, Santa Catarina, Mato Grosso, Paraná e Rio de Janeiro, com esses outros 15 eletropostos adicionais. Lembrando que muitos desses eletropostos servem para você chegar no estado vizinho, né? Como por exemplo o Espírito Santo. E aí a gente vai ter um mapa da abrangência aí dos carregadores ultra rápidos da Volvo, que vai ser esse aí que vocês veem aí na tela. A gente está falando de novos carregadores em Juiz de Fora e Matipó em Minas, em Anápolis e Campo Alegre de Goiás em Goiás, em Nova Mutum e Rondonópolis no Mato Grosso, em Imbaú no Paraná, em Angra dos Reis, Cabo Frio e Paraty no Rio de Janeiro, em Balcamp, Balneário Camboriú e São José em Santa Catarina, e em Marília, Penápolis e Castilho aqui em São Paulo. Lembrando que a gente está falando da capacidade de tornar o carro elétrico um carro único para você viajar grandes distâncias rodoviárias. No seu dia a dia urbano na cidade, sempre que você roda menos de 400 km, que é mais ou menos a autonomia de um XC40, em um dia bom, você está usando o carregador da sua casa, no caso aqui da gente aqui em casa, gastando muito pouco, porque a gente tem placas solares, e tirando a necessidade de passar no posto de gasolina da sua vida. Então isso é muito interessante. Agora, da onde vem a motivação
de um dono de posto de gasolina para abraçar a eletrificação. É uma coisa quase anti-instintiva, né? O cara vive de vender gasolina e vai querer muito ter um eletroposto de carga ultra rápida para ajudar a formar essa malha aí. E aí, justamente para entender de onde vem a motivação dessas pessoas, a Volvo gentilmente me convidou para conhecê-las. E aí eu fiz uma road trip, 2 dias de road trip na verdade, indo aqui para o interior de São Paulo, em Avaré, Cajati e Botucatu, e foi uma experiência legal demais. Conheci 3 pessoas muito bacanas e vou dividir com vocês um pouco das histórias delas. Bora ver! Eu acho que o principal legado nosso é deixar um futuro de impacto mínimo e de descarbonização. Eu estou entre as 2 maiores capitais do Brasil. Eu falei, cara, se eu tiver um eletroposto, eu vou viabilizar. Vou viabilizar a viagem de São Paulo para Curitiba, cara. Que a gente não está aqui para ser diferente, a gente está aqui para fazer a diferença. A eletrificação veio para ficar, né? Tem fatores importantes como questões ambientais, sustentabilidade. Quando a Volvo me convidou para conhecer os eletropostos, eu confesso que eu não imaginava que a gente ia encontrar 3 histórias tão especiais e ao mesmo tempo tão diferentes entre si em Botucatu, Avaré e Cajati. Me chamo Felipe Ongarato Camargo, tenho 30 anos, sou natural aqui de Jacupiranga. Posto Ongarato, uma família de décadas e décadas de tradição no ramo de hospitalidade. O sucesso proporcionou para a gente construir várias coisas e dentro delas, essa compra dessa fazenda foi um dos sonhos do meu avô, que ele comprou com o intuito do futuro dar um negócio para a gente. Não foi uma construtora que construiu aqui. Foi minha mãe e minha tia, praticamente. Estava terminando a faculdade, trabalhando, fazendo minhas coisas e estudando sobre o negócio, estudando sobre poço, fazendo orçamento, vendo o que eu precisava fazer para construir. E me deparei com várias reportagens onde o mundo estava tentando acabar com o combustível fóssil, né? E é onde eu me deparei com o carregamento elétrico. E a Volvo nos contatou. E eles falaram, não, cara, a gente gostou muito da proposta de vocês, gostou muito do lugar. E a gente quer fazer a primeira estação do eletroposto aí no posto de vocês, cara. O primeiro a gente quer que seja aí. Então essa antena, esse radar de como oferecer algo diferenciado para o cliente está no sangue da família aí há muitas gerações. Inclusive quem passar por Cajati não pode deixar de experimentar, né? O famoso pudim de leite da família Ongarato, aí uma receita que está há décadas na família. O Grupo Bizungão tem um pilar muito importante, é a gestão de pessoas, né? Nós tratamos as pessoas com muito carinho, com muito respeito e tentamos transmitir para eles aí um sentimento bem familiar, um acolhimento, né? E muito ligado à terra, a gente vê ali no restaurante a preocupação de quase tudo que é servido para o cliente na hora de se alimentar é produzido ali mesmo. A gente passeou ali por um laranjal imenso, foi muito legal, né? Poder colher a laranja do pé, tomar um suco fresco, os caras transformam aquilo em bolo de laranja, em rosca de laranja. Então a gente sempre buscou entregar para os nossos clientes aquilo que ele tem de melhor, né? Temos a campanha, bem importante, de doação de órgãos, que nasceu a partir da minha necessidade de um transplante de coração. Abriu o olhar dele para o mundo de uma forma diferente, né? Então, muito engajado na causa da doação de órgãos, a gente vê por tudo ali, né, as placas de doe órgãos, e também muito engajado na questão da sustentabilidade, de oferecer o eletroposto como algo que faz uma diferença no contexto social mesmo. Nós entendemos isso e queremos continuar atendendo todos os clientes que possuem veículo elétrico, né, um caminhão elétrico eventualmente. Meu nome é Fábio Alia, eu sou empreendedor, né? Nossa preocupação era um pouco relevar a geografia, independente de onde a gente está localizado, a gente ter as mesmas soluções que acontecem em outros países, em outros centros. Cara, trouxe um pedacinho da Suécia ali para o interior de São Paulo. A grande preocupação nesse momento é descarbonizar os vários aspectos, desde a nossa casa, né, tudo. Há claramente uma preocupação muito 360 ali de um posto totalmente sustentável, né? Usando água de reuso, com uso extensivo ali de placas solares, então uma experiência completa, um conceito completo. A ideia é que seja 100% energia solar para abastecer o eletroposto, né? Até a arquitetura escandinava nas cabines ali, pensando em também proporcionar uma experiência diferenciada para o usuário que vai esperar ali enquanto carrega o carro. Então, realmente, a palavra que me vem na cabeça mais frequentemente é impressionante, um cara que me impressionou. E o interessante é ver como essas 3 histórias tão diferentes se conectam
num contexto em que a Volvo está conectando os pontos aqui no Brasil, criando esses corredores do carregador ultra rápido. Eu sou um usuário disso, é realmente o que começa a mudar o jogo para você poder ter liberdade total de mobilidade com o seu elétrico, é a formação desses corredores de carregadores ultra rápidos. A gente conheceu alguns hoje, mas a gente sabe que tem muito mais por aí vindo ainda esse ano, e nos próximos 2, 3 anos a vida de quem tem um elétrico vai mudar radicalmente aqui no Brasil. O leque de possibilidades vai mudar radicalmente graças à implementação dessa rede, desses corredores de carregadores ultra rápidos que a Volvo está fazendo. É isso, né, galera? Fica muito claro que a coisa tá andando, e tá andando rápido, e em grande parte porque tem muita gente séria e comprometida por trás, como a própria Volvo, que está investindo 12 milhões de reais nessa expansão dos carregadores ultra rápidos da Volvo, mas que também está fazendo uma parceria com a Vibra. E aí sim, a gente está falando do grande game changer, do que vai mudar esse jogo para a gente ter uma escalabilidade, para usar um termo da moda, nacional, né? Para a gente realmente ter essa rede chegando ao Amazonas, ao sul do Rio Grande do Sul, ao extremo nordeste, enfim, para a gente ter a cobertura realmente nacional aí ao longo dos 2, 3, 4, 5 anos que vem por aí. E o Brasil é um pouco complicado, né? Eu sempre brinco, o Brasil é ao mesmo tempo o país do futuro e o país do pra ontem, né? A gente sempre fala que o Brasil tem um imenso potencial para o futuro, mas quando a gente fala de coisas complexas e um pouco mais graduais como a eletrificação, sempre surge cara, mas eu moro aqui em Santarém, no interior do Pará, e ainda não tem. Sim, ainda não tem, mas terá, é um processo que leva 2, 3, 4 anos, e no caso do Brasil, um país de dimensões continentais, como eu vinha falando, as empresas de distribuição de combustível, né, a Vibra, a Raízen, por exemplo, quando elas entrarem no jogo, elas estão entrando no jogo, aí a gente vai ter essa escalabilidade nacional. A Vibra, que se você não acompanha tão de perto aí o noticiário de negócios, é o novo nome da antiga BR Distribuidora, né, que administra os postos Petrobras, já firmou uma parceria com a Volvo, e a gente vai começar a ver cada vez mais carregadores ultra rápidos nos postos Vibra, como o posto Arco-Íris Roseira, que eu uso sempre para ir para o Rio de Janeiro, para chegar lá, né, usando o carregador ultra rápido que está lá num posto BR. Falando em eletropostos, uma última dica: confiram o hot site eletropostos.volvocars.com.br, que aí você tem a lista completa de todos os eletropostos da Volvo, incluindo os que estão em postos da Vibra, incluindo os que estão, às vezes, nem sequer em postos de combustível, e principalmente incluindo também os de todas as 43 concessionárias Volvo Cars no Brasil. Todas possuem um carregador ultra rápido e um carregador, o doméstico, né, o carregador AC, o Volvo Wallbox que a gente tem aqui em casa. Então, isso também, quando você chega aí num grande centro urbano onde há uma concessionária Volvo Cars, você também sempre tem essa opção, esse suporte de carregar lá na concessionária, outra coisa que eu também já usei bastante. Beleza, galera? Espero que vocês tenham entendido, curtido conhecer essas histórias, entendido em que pé a eletrificação e a expansão dos carregadores ultra rápidos está no momento, e principalmente para onde vai muito rapidamente, para onde vai chegar em 2024, em 2025, possibilitando que cada vez mais pessoas tenham o carro elétrico como o único carro. Não é uma necessidade, eu mesmo não tenho o carro elétrico como meu único carro, mas vai ser sim cada vez mais uma possibilidade para mais e mais pessoas nesse nosso Brasilzão, quando a gente fala aí em 2024, 2025, 2026, que, como diria o saudoso Fernando Vanucci, é logo ali. Deixa o like nesse vídeo, então, se inscreva no canal e deixa aí nos comentários o que você acha. Você já está considerando um carro elétrico? É óbvio, a gente ainda está falando de um ticket de entrada alto, mas também a diferença de preço entre um carro a combustão puro, vamos chamar assim, e um eletrificado ou um 100% elétrico também está caindo, ó, constante e até vertiginosamente nos últimos anos, e vai seguir nesse caminho. Então é isso, galera. Valeu demais, cuidem-se bem e aquele abraço.